O que acontece na nossa vida é projeção da nossa mente. Recear perdas, ter medo de doenças, ter raiva, guardar mágoa e ressentimento, hábito de ver defeitos e criticar outras pessoas, reclamar de tudo e de todos, fazer tempestade em copo d'água, preocupar imaginando sempre o pior, lamentar fatos do passado, etc., etc., só servem para imprimir na nossa mente o aspecto negativo, semear a semente do joio e daí nascem coisas ruins, vem o medo, vem o temor, a insegurança e acaba atraindo mais infelicidades na vida. Em conformidade com a lei mental, cada pessoa atrai para si coisas e fatos condizentes com o que pensa e sente. Portanto, se tiver preocupação, medo de algo, esse algo acaba materializando na forma de sofrimento. O sofrimento, a infelicidade é semeado na sua mente por você mesmo. Como a semente da infelicidade é semeada na sua mente? Muitas infelicidades são semeadas quando você se sentir ferido no amor próprio ou no orgulho, ou fica contrariado com algo que os outros disseram ou fizeram, e ficam ruminando raiva, ressentimento, mágoa, por não ter tomado uma atitude naquela hora. Por mais deprimentes que sejam atos ou palavras proferidas a você, se não permitirmos que esses atos ou palavras atinjam nosso coração, nossa mente, elas não terão poder para nos tornar infelizes. Mesmo que alguém desfile um rosário de lamentações, aflições e calúnias, isso não é motivo para ficarmos tristes e infelizes. O professor Masaru Taniguchi explica como a semente da infelicidade é semeada na sua mente. O paraíso é como o homem que semeia a semente do trigo no campo. Enquanto dormia, veio o inimigo e semeou semente do joio. Vamos entender a explicação do professor Masaru Taniguchi em relação a essa frase de Jesus Cristo. Semear a semente do trigo é semear bons pensamentos, bons sentimentos, sentimentos bons, sentimentos alegres. Semente do joio, o oposto, é semear coisas negativas, raiva, rancor, briga, conflito, disputa, desarmonia, desentendimento. Enquanto dormia, quando você não está vigilante, ou seja, quem tem que vigiar é o teu consciente, porque é o consciente é que passa as informações ao subconsciente que executa as ações. Então, se você não selecionar, não ficar vigiando, você vai passar coisas negativas enquanto dormia, por isso. Quando você não está vigilante, quem vigia é o consciente. Você planta a semente do joio enquanto não vigia. Mas você tem o poder, o seu consciente está sob seu domínio e você pode evitar de plantar a semente do joio na sua vida, ou seja, semente da infelicidade. Veio o inimigo, tem duas explicações. Então, a explicação 1 é sugestões, influências negativas vindo de fora. O que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você lê e aquilo que você sente. Cabe a você selecionar esses dados que vêm de fora e bloquear para não atingir sua mente, seu coração. Veio inimigo. As 2 é autossugestão. Auto quer dizer própria. Você sugestiona a si mesmo ou influencia a si mesmo com palavras, sentimentos negativos. É aquilo que você pensa, aquilo que você fala, sente no cotidiano. É aquilo que sai da sua boca que contamina o homem. Foi Jesus Cristo que ensinou isso.
Deus também, nos mandamentos, disse: não tomarás o nome de Senhor Deus em vão, não tomarei por inocente. Senhor Deus é lei da mente. Se você pronunciar palavras erradas, a lei da mente não vai tomar por inocente, vai fazer acontecer. Por isso, você deve examinar o que sai pela sua boca, ou sai pela sua boca é aquilo que você pensa, não precisa verbalizar, mas é aquilo que você pensa. Quando você pensa, você usa a palavra, você não pensa usando só a imaginação, só a figura, você pensa, fala, embora você não verbalize isso, mas você pensa. Jamais fale ou pense palavras como estou cansado, estou sem esperança, sou fraco, sou incompetente, sou burro, estamos em crise cada vez pior, fulano é mau, fulano é má, só acontecem coisas ruins e assim por diante. Tem uma lista enorme de frases, palavras, frases que você não deveria usar nem pensar. Palavras deste tipo equivale a espalhar a semente do joio no campo, e devido à lei mental, colhemos aquilo que semeamos. Ou seja, você vai colher infelicidade, dor, sofrimento, tristeza. Você vive com problemas é porque tem o péssimo hábito de usar más palavras sem perceber. Planta a semente do joio sem perceber que você usa essas palavras no cotidiano sem vigiar. Esse é o problema. Por isso que é orar e vigiar. Você tem que vigiar. Você não pode ser influenciado, não deixar o inimigo semear semente do joio no seu campo, na sua mente. Mente é onde germina as coisas, nascem, criam as coisas. Se você plantar semente do joio, coisas negativas vão nascer, coisas negativas na sua vida. Se você costuma reclamar habitualmente, ou sente raiva, ódio, irritação por pequenas coisas, sem importância, etc., vai ter problemas na sua vida. As pessoas sensíveis também sofrem angustiadas, preocupadas com coisas sem importância. Mesmo problemas graves que justificam a aflição, o fato de afligir, preocupar, não fará com que o problema seja resolvido. Grave na sua mente. Preocupar não resolve nada. Grave na sua mente. Preocupar não resolve nada. Preocupar é pré-ocupar. Ocupar antecipação. Tome a firme decisão de não se afligir com coisas sem importância. Deixará de sofrer desnecessariamente. O primeiro passo é separar. Isto tem tanta importância, tem tanta importância, senão não fica ressentido pensando, está me ferindo, está me machucando, está me atingindo, está pensando que eu sou, né? Pessoas falam disso. Tem muitas pessoas que dizem: eu não levo desaforo para casa. Não adianta sair dessas atitudes desse tipo por qualquer coisa. Tem que tomar decisão, atitude diante de coisas importantes, significantes, não por besteirinha que alguém fala ou dirige para você. Se está infeliz é devido à tendência de contar com a ajuda dos outros, de depender dos outros, de esperar obter uma alegria, uma felicidade através dos outros. Se viver apoiado em alguém ou algo, sua vida será instável, balançando como planta aquática num rio enchente, ela é carregado. É escravo do acaso, você não tem domínio. Deixar essa tendência de contar com a ajuda do outro. Você tem que pensar, não tenho mais ninguém na vida. Por isso que muitas vezes em situação de extremo perigo, extrema gravidade, as pessoas fazem coisas inacreditáveis porque não está lá sozinho, não tem mais ninguém, sabe que não pode contar com ninguém e vai dar um jeito de resolver o problema. Se um amigo, ou amiga, ou namorado, não importa que ele seja
do seu relacionamento estiver procurando um novo rumo da vida, deixe ir, sem lamentar. Não fica segurando. Relacionamento é porque você tem algo a dar ou algo a receber do outro. Quando não tem mais esse objetivo de você dar ou você receber algo do outro, não tem mais sentido ter relacionamento. E se alguém está procurando um novo rumo na vida, deixa aí. Não fica lamentando, não tenta segurar. Já extraímos um do outro o que precisava extrair. Tentar reavivar é como tentar reacender fogo na brasa extinta. É fazer um esforço inútil, levantar fumaça, ficar tudo intoxicado. E para quê? Não vai levar a nada. Preocupação. Muitas pessoas dizem, não posso deixar de preocupar, meus negócios não vão bem. É um exemplo, mas pode ser qualquer outra situação. Não posso deixar de preocupar meu filho, ou meu marido, ou a minha vida. Está acontecendo isso, vai acontecer. O professor Masaharu Taniguchi diz, as preocupações só servem para encurtar a sua vida. Diante da dificuldade, mudança na vida, deve manter a mente lúcida. Preocupar não resolve nada, só desgasta, anubia a sua mente e não ajuda a encontrar a solução. Os acontecimentos deste mundo são projeções da mente. Ao preocupar, imagina a infelicidade, ou doença, ou algum outro problema antes de aparecer, e sofre imaginando como se já estivesse acontecendo. E conforme a lei mental, aquilo que eu idealizo, aquilo que eu reconheço, acaba concretizando, acaba acontecendo na sua vida. É errado pensar que preocupando se encontra uma solução. Pelo contrário, acaba materializando o objeto da preocupação, do medo, do temor, etc, etc. Tire da sua mente a ideia errada de que preocupando-se encontra a solução. O professor dá alguns conselhos, métodos para parar de não angustiar, preocupar com o que vai acontecer. Ele diz, em primeiro lugar, deve parar de fazer tempestade em copo d'água, ou seja, imaginar o pior. É o que muitas vezes nós fazemos, imaginamos o pior, ficamos angustiados, preocupados, perde o sono, perde a fome, etc, etc. Fazer tempestade em copo d'água é transformar uma situação banal em tragédia. Quantas e quantas vezes eu já fiz isso na minha vida, eu achava que no dia seguinte eu estaria morto, ia dar tudo errado, mas nada disso aconteceu, estou aqui vivo, sem problema. Imaginar a pior consequência de passar vergonha, de ser motivo de chacota dos outros, não conseguir solucionar o problema ou não conseguir cumprir aquilo que você prometeu, etc, etc, não vai resolver o seu problema. Não é preocupando que encontra a solução. O que tem que fazer nessas situações? Você tem que criar um mecanismo, um lema. Um lema o que é? Uma frase, um objeto que resume o seu ideal, que vai levar você a pensar em coisas boas, coisas positivas e dar força. Você vai captar força de algum lugar, vai fazer a força manifestar para não ser tomado, deixar de ser tomado por angústia, por medo, por preocupação. Jesus ensinava a deixar de se afligir com vicissitudes do mundo e exortava-os a segui-los. Não temas, siga-me. Se você acredita em Jesus Cristo, segue esse lema do Jesus Cristo. Imagina Jesus Cristo na tua frente dizendo, não temas, siga-me, siga. Na Seichanoye, o professor Masaharu Taniguchi ensina que você deve colocar Deus em primeiro lugar. Foi
Foi uma das lições aprendidas pelo professor Kawata. Deus deve estar sempre em primeiro lugar. Se você coloca Deus em primeiro lugar, ele vai iluminar seu caminho. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você tem que seguir Deus. Não adianta colocar Deus em primeiro lugar para quebrar teu galho, resolver o problema. Não é para isso que você coloca Deus em primeiro lugar. Em função dessa história de Deus estar em primeiro lugar, tem um relato que o professor Masaru Taniguchi fala que um senhor empresário que tinha um monte de problemas financeiros, ele disse, coloca Deus em primeiro lugar. E, de fato, essa pessoa fez um organograma e colocou Deus, né, em primeiro lugar e passou a seguir aquela orientação de Deus que vinha do seu interior e resolveu os problemas. Muitas pessoas imitam isso, até ensinam, sem explicar realmente como que é. Não é colocar no organograma Deus como presidente. Se você faz uma coisa dessa, você está entregando sua empresa a Deus, até aí tudo bem, mas significa que se o lucro obtido da empresa é do dono da empresa, não é teu. Deus resolve o problema e o lucro é teu. Isso é completamente errado. Se você faz uma coisa dessa, você tem que dar uma participação para Deus. Eu costumo me imaginar carregando uma bandeira do Dissô. Isso me dá ânimo. Quando eu estou deprimido, triste, sem força, eu me imagino carregando uma bandeira do Dissô e caminhando, indo em frente, seguindo avante. Isso dá certo. Costumo fazer também práticas recitativas. Dissô é Mankanzen. Dissô é Deus ou eu perfeito, harmonia e perfeição. Então, eu perfeito, harmonia, perfeição, eu perfeito. Vem a força do eu perfeito, harmonia e perfeição. Então, tudo vai no seu devido lugar. Costumo também chamar Deus, porque uma das coisas que diz na revelação divina é que Deus diz assim bem claro, ai daqueles que não me chamam. Eu não posso fazer nada se não me chamam, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Se você não procura por ele não vai te interferir, ir contra o livre-arbítrio que foi dado ao homem. Costumo fazer isso, eu faço bastante, que é bem fácil, né? Ó Deus, que estais no profundo da minha alma, manifeste-se. Pode fazer o treino do riso, dependendo do lugar, situação. Ó Deus da alegria, ó alegria infinita, manifeste-se, eu vou rir. Uá! Lema da felicidade. Um método simples para livrar das preocupações, angústias, medo, etc. Um método simples e eficaz para livrar do hábito mental de angustiar, de ficar preocupado, ficar depressivo, é criar um lema da felicidade. Escrever palavras positivas expressando a qualidade que deseja cultivar em si. Deixar-a fixada na parede e onde é visível e ler sempre que puder, mentalizando que já se tornou, já possui aquelas qualidades, já demonstrou aquelas qualidades, aquelas virtudes em você. Lendo mais de 20 vezes ao dia palavras ali contidas, gravamos na nossa mente que somos vida perfeita originada da grande vida, protegida por Deus. Fazemos destas palavras o neutralizador das preocupações, medos e temores. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, que eu aprendi antes de entrar na Seichaner, que eu ganhei uma revista e exatamente tinha essa orientação do professor Masaru Taniguchi. E a frase que tinha na revista é essa, por isso que eu coloquei aqui como exemplo, mas pode criar qualquer frase. Aqui no exemplo que tinha na revista era: eu sou filho de Deus
eu sou perfeito, eu sou saudável, eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou capaz de realizar qualquer coisa com êxito e perfeição. Muito obrigado, muito obrigado. Repetir isso 20 vezes ao dia. Eu, muito preguiçoso, deixei escrito num papel e pendurei assim no para-brisa do carro. Caiu quando eu estava dirigindo, eu batia o olho e ficava lendo. Mesmo assim, resolveu o meu problema. Foi a primeira vez que eu entendi, que eu vi que tinha coisas mais do que o cérebro humano neste mundo para resolver problemas.